Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia. Muito boa tarde para você, ouvinte da Mãe. Eu sou para você, internauta. Boa tarde. Estamos iniciando o entrevistado do dia. E nós vamos destacar o Novembro Azul, que é o mês mundial de conscientização sobre a saúde do homem. E nós convidamos para estar aqui o médico oncologista, Dr. Rafael Tinoco. Dr. Rafael, seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui para falar um pouquinho sobre o Novembro Azul, né? Um mês tão importante para os homens, né? Para a consciência, né? Sobre o câncer de próstata, né? Acho que é muito importante a gente conscientizar a população sobre a necessidade de falar um pouco mais, né? De tirar um pouco os tabus, né? Do câncer de próstata e saber que quanto mais cedo a gente consegue diagnosticar a doença, maior a chance de cura, né? Doutor Rafael, é importante já iniciarmos aqui descrevendo um pouco sobre a oncologia. Sim, a oncologia é a área da medicina que estuda os tumores, né? Então, a oncologia, ela abrange vários tumores, vários tipos de cânceres, né? E a gente trabalha muito em cima tanto do tratamento quanto na prevenção e também no diagnóstico do câncer, né? Então, o oncologista ele está habilitado para prevenir o câncer, para tratar o câncer e também para ajudar no diagnóstico. E a definição de câncer? A definição de câncer nada mais é do que uma célula que o seu corpo não conseguiu combater. Então, essa célula acabou crescendo, aumentando de tamanho e muitas vezes ela se alojou em algum local, né? E aí a gente tem os tumores dos sítios, né, que a gente fala, câncer de próstata, câncer de intestino, câncer de estômago. Então, o câncer se origina de uma célula que o corpo não foi capaz de destruir, né? Então, ele acaba sendo muitas vezes silencioso, né? Por isso dificulta um pouco o diagnóstico. Por isso, medidas de prevenção são extremamente importantes para a gente conseguir diagnosticar e tratar o câncer da melhor forma possível. E quanto à situação de que o câncer continua sendo uma das doenças ou entre as doenças que mais matam no mundo? Realmente, hoje o câncer é a segunda doença que mais mata no mundo, né? Perdendo só para as doenças cardiovasculares, né? O infarto, AVC, e tem aumentado ao longo dos anos, né? A incidência de morte por câncer. Um dos grandes motivos é a não detecção precoce. Então, o mundo hoje vem investindo bilhões, trilhões em detecção precoce. Esse cuidado é muito importante de ser falado, principalmente agora, no Novembro Azul, né? A gente falar sobre a conscientização de procurar seu médico, né? O homem que tiver entre 40 e 50 anos, já procurar o médico e falar, olha, eu queria fazer uma avaliação da minha próstata, né? Como que eu faço, o que que eu faço, né? Tem aqueles tabus da questão do toque, né? Tem a questão dos exames, quais exames eu faço. Então, isso tudo faz parte da prevenção e é importante conscientizar para que o próprio paciente tome a decisão de procurar ajuda, né? Doutor Rafael, quais são os principais fatores de risco? Os principais fatores de risco para o câncer de próstata estão relacionados muito com hábitos e alimentação. Tá? Alimentos ricos em gordura animal estão muito relacionados ao câncer de próstata. A obesidade, né, é uma doença crônica e que vem aumentando cada vez mais no Brasil. Então, quando a gente fala de obesidade, a gente fala também de aumento do risco do câncer de próstata. O tabagismo, né, o cigarro, tem uma relação muito forte também. As bebidas alcoólicas, né, o excesso das bebidas alcoólicas, principalmente os destilados, né, dentre outros fatores, como a própria hereditariedade, né, uma história familiar muito positiva de câncer de próstata, né, ter mais de 2 ou 3 parentes com câncer de próstata, aumenta sim o risco dessa doença estar mais prevalente ali naquele paciente. Perfeito. Essa prevalência, ela se dá, por exemplo, na identificação apenas
do câncer de próstata ou do câncer em geral? Como é que é? Então, a história familiar é muito importante, né? Principalmente para o oncologista, nós sempre conversamos sobre essa história familiar no consultório, no dia a dia com os pacientes, perguntando, né, sobre a presença de cânceres em geral na família, né? Mas isso, normalmente, a genética tem uma relação de 30% com os cânceres, sabe? Então, os outros 70% são fatores ambientais, hábitos de vida, alimentação, bebida, cigarro e a própria obesidade, né? E o Novembro Azul, ele chega aos seus 20 anos, uma iniciativa que teve o primeiro momento na Austrália e no Brasil, depois, em 2008, e vem se reforçando e buscando cada vez divulgar mais e quebrar esse mito, né, de se falar sobre essa situação, né? Sim, com certeza. Eu acho que a questão da conscientização é muito importante para a população, né? Principalmente para a população masculina, né? Os homens têm uma certa dificuldade de procurar o médico, né? As mulheres já têm um hábito mais fácil por irem ao ginecologista para fazer o preventivo, né? Já desde mais novas, para às vezes usar um anticoncepcional, né? Então, os homens normalmente eles vão ao médico quando tem algum problema mais sério ou algo. Então, quando a gente fala para um homem, olha, procura o seu urologista ou o seu clínico ou até mesmo um oncologista com objetivo preventivo, ele meio que se assusta com aquilo, fala, não estou sentindo nada, né? Eu acho que esse é um ponto muito importante, né? Para vocês, homens, entre 40 e 50 anos, 50, 55 anos, tenha esse cuidado, sabe? Cuidar de você, eu acho que é muito importante. E quanto mais cedo você se cuidar, quanto mais cedo você procurar ajuda, mais cedo a gente vai, talvez, diagnosticar um problema. E esse problema, quanto mais cedo for diagnosticado, mais fácil de ser curado. Perfeito. Agora, sobre os testes e exames, é importante a gente falar assim com uma clareza melhor em termos, né, hoje as pessoas, às vezes, é o que foi dito pelo Dr. Rafael, às vezes os homens, esse certo receio de procurar o médico, falar sobre a situação. Sim. Né? Então, nós temos aí... Olha, quais os tipos de exames são feitos? Então, no câncer de próstata, né, na investigação ou no medidas preventivas, um exame muito simples, o exame de sangue, né, que é o PSA, né? O PSA nos dá uma noção de processos inflamatórios na próstata e através do PSA a gente consegue saber se tem alguma coisa que chame a atenção. Temos outros exames de imagem, né, como o ultrassom, né, de vias urinárias e o ultrassom da próstata. Temos um exame muito simples e que é muito tabu para os homens, que é o toque retal, onde a gente consegue, através do exame de toque, avaliar a próstata, a textura da próstata, saber se ela está endurecida ou não. E isso também é um exame simples, né? Apesar de ser um pouco constrangedor para os homens, mas é um exame fácil de ser feito e muitas vezes ele tem uma grande acurácia quando positivo, né? Quando a próstata está endurecida e tudo, ele tem grande chance de dar o diagnóstico ali naquele exame. Outros exames mais complexos e que hoje a gente dispõe até na nossa cidade, né? Que é a ressonância multiparamétrica de próstata, é um exame muito bacana que a gente consegue ter uma visão de 360 graus da próstata, conseguindo delimitar lesões específicas, né, facilitando até a vida do próprio urologista quando vai fazer a biópsia. Então isso tudo é bem importante aí, além de outros exames básicos como o exame de urina, que pode aumentar, por exemplo, numa próstata que está aumentada de tamanho, né, pelo próprio tumor, o paciente pode fazer uma infecção urinária, outras complicações associadas ao problema, né? Então, mais especificamente, o PSA, o toque retal, o ultrassom, né, que é um exame também muito bom, e um exame mais complexo que hoje nós dispomos aqui em Maiuaçu,
né, a ressonância multiparamétrica de próstata. Sintonia da Tarde, com Moreira Lopes. Muito bem, no entrevistado do dia, hoje nós estamos conversando com o Dr. Rafael Tinoco, médico oncologista, e o tema Novembro Azul, mês mundial de conscientização sobre a saúde do homem. Dr. Rafael, e os sintomas, quando há essa debilidade da próstata, os sintomas são manifestados ou aquela situação que ela é meio silenciosa? Então, a doença da próstata, né, o câncer da próstata, na maioria das vezes ele é assintomático, tá? Então o paciente não tem nenhum sintoma específico. Normalmente, quando a doença está mais avançada, a gente vai ter alguns sintomas e podem ser sintomas mais importantes, como dores ao urinar ou dores ao ejacular, né? O paciente pode ter um sangramento na urina, que também pode acontecer. Mas isso só acontece na doença mais avançada. Até dores ósseas, né, em pacientes com doença mais avançada, que podem se disseminar para os ossos, isso pode acontecer também. Perfeito. E o importante é estar aí preocupado com a saúde, conversar com o médico, né? Com certeza. E também quanto aos pacientes com câncer de próstata, quando são diagnosticados pela alteração, conforme foi dito aqui, é uma iniciativa que reforça a importância para o diagnóstico e esse tratamento precoce que é fundamental, né? Senão isso é a proposta da campanha, né? Com certeza, né? A gente fala de diagnóstico precoce justamente por isso que eu acabei de falar. A doença inicial, ela é assintomática. Então, como ela é assintomática, ou seja, você não vai sentir ela. Você tem razão quando você diz, eu não estou sentindo nada, para que eu vou no médico? Você vai no médico justamente para isso, para poder pegar uma doença silenciosa bem no início. Porque você conseguindo pegar ela bem no início, você tem mais chances de cura. E quando é identificada a doença, como que é o tratamento, como que é o procedimento? Ótimo. Então, a partir do diagnóstico, que normalmente é feito por uma biópsia, né, uma biópsia de próstata, essa biópsia normalmente ela é guiada por ultrassom, é um exame que é feito às vezes até no próprio consultório, tem alguns consultórios que conseguem fazer isso, ou até no hospital. Através da biópsia nós vamos identificar a doença, né, que é através da patologia, né, a doença mais comum da próstata, na patologia, o adenocarcinoma de próstata. E esse adenocarcinoma de próstata vai ser avaliado, e aí a gente vai fazer várias avaliações. Avalia o paciente individualmente, tá? Então, um paciente mais jovem, que tenha condições cardiovasculares, esse paciente ele pode ser submetido à prostatectomia radical, né? A retirada total da próstata e das vesículas, né? Então, você, através da cirurgia, você consegue tirar a doença, né? E aí, dentre essas avaliações, a gente vai avaliar o grau dessa doença. Se essa doença é uma doença de grau baixo, intermediário ou um grau elevado. E através dessa classificação, esse paciente vai passar por um processo de medicação ou não, tá? Se vai usar um bloqueio, né, que a gente chama de análogo de LH-RH, que é um bloqueio do eixo central, que pode ser de 6 meses no risco intermediário ou até de 36 meses no alto risco. A gente tem outros casos também. Por exemplo, aquele paciente que tem uma doença na próstata, mas essa doença não ficou só na próstata, ele foi para outros órgãos. Esse paciente hoje, nós temos vários recursos, dependendo do volume de doença metastática, pode ser feito quimioterapia, tá? E também pode ser feito uma quimioterapia oral, né? Uma medicação oral, vai depender de cada caso. Então, hoje a gente tem multitratamentos, o tratamento é multidisciplinar. Outro paciente que a gente pode ver, aquele paciente que tem um câncer de próstata localizado, mas porém tem uma idade mais avançada, um risco cardiovascular importante, ou seja, não tem condição de fazer a cirurgia da próstata, a prostatectomia radical. Esse paciente irá ser submetido à radioterapia prostática,
que é um excelente tratamento também hoje e que com bons resultados. Então, a gente, através disso, a gente tem o tratamento do câncer da próstata é multidisciplinar, ou seja, ele vai precisar do oncologista, do urologista, do radioterapeuta e também do próprio cardiologista, porque o cardiologista vai ajudar muita gente a definir se esse paciente tem condição ou não de ser submetido à cirurgia curativa. Perfeito. E o mais importante é saber que com toda essa evolução com a tecnologia, nós já dispomos desse tratamento também aqui na região, Sim, né? com certeza. Na nossa cidade, aqui em Mauaçu, nós temos vários urologistas muito competentes que podem fazer a cirurgia, né, que têm condição de fazer a cirurgia. Temos exames de imagem de alta qualidade para ser feito o tratamento. Temos hoje, né, disponho de 2 clínicas de tratamento oncológico também aqui, né, o Centro Oncológico de Mauaçu e a Masterclinic Oncologia, onde a gente pode fazer esse tratamento da oncologia clínica para esses pacientes. Para finalizar, doutor Rafael, é importante lembrar aos homens da importância de se fazer os exames de rotina. O Novembro Azul, na realidade, é uma ação constante que ocorre o ano todo, né? Sim, sim. Na verdade, o Novembro Azul é um alerta, né? Mas o homem, ele tem que se cuidar o ano todo, né? E tem que ter essa visão, né? Eu acho que é importante, assim como o Outubro Rosa, né? Que acabou de passar, o Novembro Azul também é muito importante para essa consciência da sociedade, né? Principalmente dos homens, né? Mas obviamente a gente não fala só para eles, a gente fala para as esposas também, né? Para poder pegar o marido ali pelo braço e falar, vamos lá, vai fazer seu exame, porque realmente isso faz diferença. Doutor Rafael Tinoco, agradecemos a sua participação e as informações, e qualquer dúvida, o ouvinte, o internauta, deve consultar o seu médico, né? Ah, com certeza. Eu acho que é muito importante a presença do médico nessa prevenção, né? Eu acho que o paciente não deve procurar ajuda que não seja médica, né? Porque pode se perder tempo e tempo é vida. Sabendo que quanto mais cedo nós pudermos dar o diagnóstico, maior as chances de cura. Muito bem. Assim nós conversamos com o Dr. Rafael Tinoco, médico oncologista, e o nosso tema Novembro Azul, mês mundial de conscientização sobre a saúde do homem. Para você, ouvinte da Mãe Uaçu, para você, internauta, muito boa tarde. Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia.